E como eu te disse, a gente vai falar de dívidas, né? A gente está aqui com esse intuito mesmo, e lidar com as dívidas, saber quais são as medidas que a gente deve tomar para não ficar no vermelho por muito tempo, não ficar arrastando essas dívidas. É que eu recebo o advogado especialista em Direito Processual Civil e Direito Civil, membro do Fórum Permanente de Processualistas Civis, doutora Bruna Kusomoto. Olá, boa tarde. Bom. Recebo o meu abraço. Te convido para sentar aqui. Obrigada. Eu sento aqui, Bruna, e a gente conversa sobre esse tema que é inevitável. A quantidade de gente que está no vermelho, de gente que está em dívida, gente que está até para baixo por conta disso, sem dormir, com problemas de saúde, né? Tem muita gente, boa tarde, obrigada por mais uma vez estar aqui no programa. Tem muita gente endividada, né? A pandemia, ela trouxe consequências enormes, não só para o nosso estado de saúde, ela trouxe para a nossa economia, para o nosso financeiro e principalmente para a nossa subsistência. Ou seja, como que eu vou conseguir resolver isso? Primeiro que a pandemia era o medo da doença, depois é como eu vou sobreviver, porque tiveram muitas pessoas desempregadas, estabelecimentos fechados. E foi aquele caos. E, ao mesmo tempo, eu preciso sobreviver, porque a maior preocupação das pessoas era colocar comida dentro de casa, né? E agora que as coisas estão começando a retornar, as pessoas começam a respirar assim, nossa, eu já tenho como sobreviver, tenho um emprego, estou fazendo um bico, estou ali, mas agora eu preciso pagar o passado. O que fazer? E esse desespero vem, traz consequências enormes, porque as pessoas precisam se organizar financeiramente com uma educação financeira e principalmente com uma orientação jurídica, muitas vezes. Por quê? Porque como eu vou negociar com o banco? Fica difícil, porque o banco sempre vai colocar juros, taxa e você fica perdido. Aumenta mais a sua dívida e esse desespero aumenta cada vez mais dentro de você, certo? Então, assim, por exemplo, a gente teve uma propaganda da Febraban falando, nós bancos, no meio da pandemia, vamos prorrogar por 60 dias quem tiver adimplente, com contrato adimplente, desde que o credor seja o próprio banco. Todo mundo respirou e falou, nossa, será uma maravilha, né? Vou ficar mais calmo. Só que aí surgiu as dificuldades, não consigo falar com o gerente, não consigo negociar, não consigo fazer nada. Pois bem, nesse momento as pessoas falam, vou largar, não tem jeito, eu tentei, eu busquei, não consegui. O que fazer? Esse é o momento que você começa a respirar, eu preciso fazer uma planilha de custos fixo e essenciais. Então, o que é essencial para mim? Comer, pagar um condomínio, porque condomínio realmente não é um fim lucrativo, né? Uma instituição que ele recebe para pagar a conta, ele não tem lucro. E isso sim pode fazer você perder a sua casa e pagar o aluguel, porque são os dois lugares, a sua casa e a comida, que faz você ter produtividade para encarar a vida e trabalhar. Então esse é o primeiro ponto. Depois disso eu faço o quê? Depois que eu conseguir, sobrou um dinheirinho? Então agora eu consigo olhar para o passado. O que eu preciso pagar do passado que tem o maior juros? É cartão? Opa, o juros do cartão é super alto, cheque especial é altíssimo. Então, talvez seja uma boa coisa começar a pensar em pagar isso e renegociar. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que tenha outras dívidas. A escola. E aí vem a grande questão. O pessoal, eu parei de pagar a escola porque a escola não quis negociar. Peraí, gente, vamos buscar informações no Procon, no consumidor.gov, porque são instituições e que eles informam as pessoas. O Procon fez um acordo com as escolas em São Paulo, por exemplo, que quase ninguém sabe, para eles darem desconto justamente porque os pais perderam muitas vezes o emprego e não conseguem pagar. E muitos pais também, eles precisam diminuir pelo menos um desconto e também não acham justo pagar. Né? Então, o Procon vem orientando, porque tiveram mais de 5 mil reclamações, por exemplo, de escola, que não querem negociar. E aí o Procon vem intervindo, só que as pessoas não têm esse tipo de conhecimento, né? Então, isso seria interessante a escola? Será que seria interessante pagar agora? Depende. Por que eu falo depende? Porque a escola seria mais interessante você, talvez, negociar quando você vai fazer a rematrícula. Porque ele não pode tirar o seu filho da escola. Não estou incentivando, pelo amor de Deus, mas eu estou querendo organizar. E por isso que é tão essencial você ter uma planilha, você colocar, justamente para você ver o que é mais importante, qual é o maior juros e o que eu falei, não, do passado eu preciso pagar isso. Então, assim, conta de luz, de água na meio da pandemia não vai ser cortada. Então, peraí, eu posso guardar, eu vou pagando um pouco, eu vou pagando uma ou outra. Tem que ser alternado, mas para isso você precisa colocar uma planilha e colocar simplesmente o que é essencial e o quanto sobra. E desse quanto sobra, o que eu consigo pagar do passado e ligar para as pessoas negociando. Né? É importante fazer essa negociação. Eu percebo que muitas pessoas se sentem envergonhadas, né?
elas já estão culpadas porque elas estão achando que elas fracassaram e não se sinta culpado porque você não fracassou. Muito difícil, como eu falei na abertura do programa, alguém conseguir ficar em pé com 3 meses de paradeira, né? Mas é possível negociar. Como é que seria o ideal para a gente negociar, por exemplo, uma dívida de banco? A gente marca com quem para conversar? A primeira coisa que é essencial é você pegar todos os seus contratos que você já tem. Então, assim, eu tenho um contrato de empréstimo. Eu não vou conseguir pagar, não adianta, eu perdi o emprego. E aí eu vou falar, vou ler esse contrato, eu vou olhar qual é os juros que está sendo aplicado e vou ligar para o gerente. Vou falar, gerente, eu consigo parcelar isso, jogar essas parcelas para o futuro, eu preciso refinanciar? Ou, qual é a outra opção que eu também dou uma ótima dica? Procure outros bancos. Porque talvez o outro banco possa te dar um juros menor e comprar essa dívida desse banco A, faz uma portabilidade para o banco B com um juros menor e você consegue parcelar de uma forma mais extensa e, ao mesmo tempo, dar um fôlego para você. Às vezes, ele pode te dar uma carência, porque talvez para aquele banco pode ser interessante essa dívida. Porque isso existe? Muita portabilidade, muito. Olha lá, talvez você também não soubesse. Então, se você tem a dívida num banco, você pode fazer a portabilidade, basta você ir no banco que você procurar outros bancos. Eu sempre falo, procure todos os bancos. Por quê? Porque você precisa saber qual é o banco que tem o menor juros. Muitas vezes a gente está empolgado, fala, não, esse meu gerente é super amigo. Gente, o gerente vive também disso. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado de quem é amigo. Porque amigo mesmo, se você estiver devendo, você vai falar com o gerente, ele fala, não posso fazer nada. Então, aonde está a amizade? Então, não, ele é um profissional simpático, que trabalha com o público, então ele precisa ser cativante, né? Isso não quer dizer que ele é seu amigo. Então, a portabilidade é uma possibilidade, tá? E, além disso, existe também uma coisa que fala, eu tô devendo 6 mil com juros de 3%, sei lá, por exemplo. Pô, se eu pegar um outro tipo de empréstimo, por exemplo, um empréstimo consignado, o qual a garantia está no meu salário, os juros é menor. Será que não é melhor eu pegar um empréstimo para quitar esse daqui com juros menor de um empréstimo consignado e aí eu consigo respirar porque vai te descontar direto? É uma possibilidade também. Por isso que é tão interessante você sentar com o gerente e falar quais são todos os empréstimos que você tem. Eu preciso saber quais são todas as taxas para ver qual que é melhor para mim. E aí vai no outro banco também pergunta. E vou dar uma dica super interessante. Bruna, como é que eu sei que o juros está acima da média do mercado, se o juros está abusivo ou não? Gente, no Banco Central, o Banco Central ele pega todos os juros de todos os bancos e ele faz uma média. Então, assim, se o juros estiver acima dessa média, então basta entrar no Banco Central e perguntar qual é o mês, qual é o juros desse mês que você pegou empréstimo, tá? Para ver se aquele juros aplicado no seu contrato está acima da média do mercado ou não. Se estiver acima da média, até 50%, 30% acima, pode ser alguns juízes consideram ok, legal, não é abusivo. Mas se tiver muito acima de 50%, isso se torna um juros abusivo. Aí o que eu te oriento? Levar essa tabelinha do Banco Central e falar assim, olha, gerente, peraí, ó, eu também estou amparado, eu conheço também meu direito, o senhor tem que diminuir. Ou, se não houver nenhum tipo de acordo, procure um advogado especialista em direito bancário justamente para entrar com uma ação revisional. Porque o correto é, eles podem cobrar juros acima de 1%, que todo mundo fala, é um absurdo. É, mas os bancos são permitidos, as instituições financeiras. Só que tem um limite, o limite é a taxa média do mercado. Então, isso também é uma possibilidade de você negociar com o banco, tá? E verificar se ele está aplicando algum juros abusivo ou não nisso. Isso é bem interessante, que poucas pessoas sabem. O Banco Central tem um site e lá tem a calculadora do cidadão, por exemplo, que quase ninguém usa. O que é essa calculadora do cidadão? Você coloca o valor da sua parcela, a data que você pegou o empréstimo e vai aparecer qual é o juros que está sendo aplicado no seu contrato. Infelizmente, muitas vezes o juros aplicado no contrato não é o juros que está no seu contrato mesmo. E aí, olha lá, e a gente dando bobeira, então. Ninguém sabe. Então, peraí, como é que eu fico sabendo disso? Eu entro no site do Banco Central. O Banco Central vai na calculadora do Povo, calculadora do Povo, e aí você vai aparecer lá, você coloca o valor do seu empréstimo, quantas vezes você parcelou e qual é o valor da parcela. Nisso vai aparecer qual é o juros aplicado no contrato. Aí você fala, pô, mas o meu contrato está constando 2,5, por que na calculadora está constando 3? Está errado. E dá uma diferença enorme, enorme. Então, eu tenho que virar, imprimir isso e falar, gerente, o que está acontecendo?
Porque se vocês não resolverem isso, eu vou entrar com uma ação revisional, porque tá errado, vocês estão me enganando. Só que as pessoas não têm esse conhecimento. Então, também é uma possibilidade de você, não tenho dinheiro para pagar advogado agora, mas tô te dando uma dica enorme. Se você tiver essa diferença nos juros, peraí. Vai na Defensoria, vai no Procon, entra no consumidor.gov, que é um site. E aí, por exemplo, se tiver essa diferença há muito tempo, eu ainda tenho direito de receber o retroativo? Tem. Aí, de repente, você sai do sufoco. bater. Aí, de repente, você sai do sufoco e nem sabe. Exato. Vou te pedir 2 minutos, Bruno, e vou deixar a turma perguntar, porque eu sei que tem gente aí com questões pontuais. Se você tem uma questão, precisa de uma orientação da doutora Bruna Kussomoto, você pergunta agora no 11 9 50 45 18 40. Eu volto aqui já, tá bom? Vamos comigo, aprendendo a sair do vermelho, aprendendo a administrar as dívidas pra gente ver com mais tranquilidade. Isso é importante, né? E a gente tá falando de dívidas e cuidar das dívidas é também cuidar do estresse, da gestão do estresse, da ansiedade, que a gente sabe que depois acarreta problemas sérios, inclusive na nossa saúde física. A gente fala de saúde mental, mas afeta a saúde física, né? Então vamos passar para as perguntas, Bruna? Eu tenho aqui na tela já, vou pedir para a gente acompanhar daqui. E a primeira delas é assim: gasto todos os dias mais de R$200. Não tenho nada, mas gasto todos os dias no mínimo 200. Qual a melhor forma de identificar esses gastos? Bom, a primeira coisa é anotar tudo. E assim, como assim? Se você gastar R$1 comprando um chocolate, você anota R$1 gastando chocolate. Por quê? Porque você só vai ter consciência com o que você gasta a partir do momento que você olha. Então, você precisa anotar R$1, R$10 de ônibus, 10 não sei o que. E você fala, o que eu posso tirar disso? É essencial comer chocolate todos os dias? Não. É essencial tomar café na padaria todos os dias? Também não. Então, eu posso tirar. Esse que você vai tirando, que você olha e vê que não é essencial, aí você consegue economizar e parar de gastar esses R$200. Enquanto as pessoas pensam que, eu coloco tudo na minha cabeça o que eu gastei, você não visualiza. Nós somos visuais. A gente precisa olhar essa planilha de uma forma a grifar. Isso não preciso, isso eu preciso. E até uma forma de você conseguir mudar os seus hábitos também. Então, o que é essencial? Em uma semana, anota tudo, exatamente tudo. 10 centavos, doei 10 centavos, tem que anotar, porque é dinheiro e conta. Com certeza. Agora, gente, essa conta aqui que não se identifica é muito interessante, porque R$200 diz que não tem nada, tem bastante, porque R$200 vezes 30 dias dá R$6.000 por mês. É. Então, você tem bastante dinheiro, tem que ver onde é que tá indo esse dinheiro, porque não é pouco não, né? Ao contrário. Vamos para a próxima pergunta, então. Fiz um cartão de crédito e agora está descontando direto na minha folha de pagamento. Não lembro de ser consignado. Isso é considerado como venda casada? Então, tudo vai depender do que está no seu contrato. A venda casada, na realidade, é quando você compra um produto e eu falo assim, para você tomar água, você vai ter que comprar desse copo. Isso é venda casada, porque ele está me forçando a comprar o copo, sendo que eu só queria água. Isso é venda casada. Então, assim, o banco ele tem várias formas de empréstimo. E uma forma de diminuir os juros para a pessoa e manter a segurança que o banco irá receber é fazer o pagamento consignado. Então, vai depender se ela assinou isso no contrato dela. Então, eu não consigo dizer se isso é venda casada ou não. Mas uma dica que eu dou, solicite o contrato, leia. Se não entendeu, vai no seu gerente e fala, você pode me explicar o que é isso? Aonde está escrito que eu autorizei o desconto direto? Isso é muito importante, porque se ele falar, não tá não, mas falei, mas tá descontando. Aí você breca, você fala, então peraí, então pode mudar isso. Por isso que é interessante. Tá, agora, quando desconta o cartão de crédito na folha de pagamento, quer dizer, ela não deixa de pagar o cartão de crédito, né? Que pode dar esse desconforto, porque de repente a grana tá curta, mas por um outro lado, a gente sabe que juros de cartão de crédito é absurdo, né? É o pior pra gente ter pendência, né? Então, é bom até de repente pensar assim, pega um empréstimo de outro lugar para pagar essa dívida aqui que tá valendo. Exato. Então, mas o interessante aqui é o seguinte, não é que vai direto na minha folha de pagamento, tá? O empregador deposita o dinheiro e automaticamente, por ela ter autorizado, se desconta esse valor. Tá? Então, assim, tem também uma porcentagem, não é total do pagamento, também isso é interessante, tá? Porque as pessoas falam, pode ser... Uma das coisas que me perguntaram muito na pandemia, por exemplo, é se o empréstimo consignado com a redução do salário, por exemplo, ia se manter os 30% do total do salário. E isso vai ser uma discussão muito forte no judiciário, porque alguns bancos reteram 30% de forma proporcional da redução. Então, se eu ganhava 100, passei a ganhar 70, vai ser em cima de 70. E outros bancos não, falando, peraí, mas você ganha 100. E aí, começa assim, quando você ganha 70, ele mantém a porcentagem de 100,
você aumenta mais do que 30% do valor que é autorizado por lei para fazer a consignação, o valor de consignação. Então, e se estiver acontecendo isso, é importante que vá procurar o PROCON, reclame no saque do banco ou consumidor.gov, porque eles resolvem, não precisa procurar diretamente o judiciário. Tá joia. Próxima pergunta. Quando devemos para lojas e no cartório conta protesto, como negociar? Bom, as lojas, muitas lojas hoje têm cartão de crédito, né? Então você compra e assim, tá devendo, vai negativar, vai para protesto, vai para o Serasa, vai para qualquer outro lugar, ok? Seria interessante você ligar na operadora do cartão que você está devendo ou na loja diretamente, porque muitos também fazem boletos, né? Liga na loja e fala, olha, eu não consigo pagar, eu preciso que vocês brequem os juros, por exemplo, eu preciso que você me dê uma carência de 60 dias para a gente renegociar e aplicar um juros fixo referente a isso. Essa é a melhor forma. E uma dica que eu dou, explique a sua vulnerabilidade. Muitas pessoas têm vergonha e não falam, eu preciso só pagar, mas eu não tenho como. Não, fala, olha, eu perdi o emprego, tá aqui a prova. Você quer a prova que eu perdi o emprego? Tá a prova da redução? Por quê? Muitas, infelizmente, as pessoas aproveitam para falar, não, vou falar que eu não tenho e vai. Não, mostra, comprova, fala que eu tô de boa fé e documente isso por e-mail. Porque se diante dessa pandemia, os juízes também não estão só assim, deveu, paga. Não, peraí, ela tentou negociar? Então, a orientação até pra gente do jurídico e para os juízes e para o tribunal é tentar fazer com que as partes negociem, porque a insegurança jurídica está enorme, porque ao mesmo tempo que eu não tenho condições de pagar, o cara precisa receber. Só que não foi porque eu não quis pagar, meu estabelecimento fechou, por exemplo, eu fui desempregada. E aí assim vai. Então, assim, a melhor dica é ligue diretamente, pede um e-mail, formaliza por e-mail, liga também, pega protocolo e tenta negociar. Caso contrário, existe também uma alternativa de você ir no juizado especial e pedir uma coisa que chama reclamação pré-processual, que é convidar a outra parte para vir discutir com um conciliador, um intermediador, que também é bem interessante e poucas pessoas utilizam também. Nossa, que legal. Chama conciliação pré-processual. Reclamação pré-processual. Pré-processual. Onde é que a gente faz isso? Você pode ir no juizado especial ou você pode contratar um advogado também, ou na Defensoria Pública solicitar para ingressar, para chamar o outro para fazer um acordo, para conversar, no mínimo, para entender o que está acontecendo e como você pode pagar ou não. Pode-se fazer isso com banco, por exemplo? Pode, tem muito, principalmente com banco, com construtoras, também pessoal que está devolvendo imóvel. Antes de brigar, chama, vamos conversar. Tá joia. Próxima pergunta na tela. Eu tenho um empréstimo consignado, foi tirado em 2011, renegociado em 2015 e vence em 2024. O valor original era de 5 mil. Com a renegociação, ficou em 9 mil. Agora, fui tentar quitar e eles me cobraram 8 mil. Pago R$370 por mês. O que faço? Devo ingressar na justiça? Qual é a melhor alternativa? Qual que é o grande problema de renegociar com o banco? Toda vez que você renegocia, você, na realidade, está pegando dinheiro novamente. Tá? As pessoas tendem a falar, não, mas já peguei aquele, eu não estou pegando. Não, por quê? O banco ganha com juros, né? Então, os juros ele vai aumentar pelo prazo que você aumenta. Então, o banco deixou de ganhar quando você aumenta esse prazo. Então, ele coloca juros, ou seja, triplica, dobra o seu contrato original. Então, de 5 foi para 9. Qual que é a melhor forma? Tentei negociar para pagar os 8 mil. Olha, ele não vai tirar os juros total. Porque, em regra, se vocês forem observar, todo mundo, a gente paga primeiro os juros para depois pagar o valor que a gente realmente recebeu. Então, a ideia é tentar sentar e falar assim, olha, eu tenho 7 para pagar. Se você ficar inadimplente, isso, infelizmente, pode acontecer. A dica é, quanto maior o tempo da sua dívida, maior o desconto com os bancos. Mas é essencial procurar um advogado para entender essa estratégia de como lidar com os bancos se for parar no judiciário. Porque nenhum juiz pode forçar o banco a aceitar os 8 mil, 7 mil ou 5 mil. Entendeu? Ele não pode forçar a relação, porque você tem o seu direito de aceitar ou não. Porque a partir do momento que você pegou o empréstimo, você falou, não, eu concordo. Então, a melhor ideia é, liga para o seu gerente, para o seu banco e fala, cara, eu tenho 7 mil para quitar isso. Se caso contrário, eu vou parar de pagar. E aí tenta forçar um pouquinho a barra com o banco ou procurar um advogado para poder tentar fazer alguma estratégia para forçar o banco a vir até você. Próxima pergunta na tela. Eu espero estar ajudando a vocês em casa, hein? Quando o aluguel está atrasado, faço a mesma negociação que mencionou nos bancos ou em relação aos contratos é diferente? Bom, aluguel atrasado é o seguinte, a gente tem que ter duas coisas em mente, Cláudia. Primeiro, a gente tem que tirar da mente que quem é o locador proprietário, ele é rico, tá? Pode tirar isso da mente. Muitas pessoas
na época dos meus pais, investiam em imóveis para aposentadoria. Porque não, vou comprar imóvel para alugar, essa é a minha aposentadoria. Então, muitas pessoas dependem desse aluguel. Tá? Então, esse é um ponto importante. O locatário, ele também depende desse imóvel. Né? E aí, eu perdi o emprego. Qual que é a melhor forma de negociar? Ligar. Ligar antes de vencer. Não é esperar vencer para ligar no dia que não vai conseguir pagar. Porque você tem que demonstrar a sua boa-fé. E é a mesma coisa, informar, falar, olha, eu te fiz várias negociações, consegui carência, consegui 50%, consegui fazer, não, eu tiro, mas eu vou jogar para parcelar só em janeiro. Sim, é importante ter alguém intermediano às vezes, porque você não tem intimidade entre a relação locatário e locador. E um terceiro é melhor, que ele consegue ser um pouco mais racional. Mas a melhor ideia é, se você sempre foi um bom pagador, liga antes de vencer e fala, olha, perdi o emprego. Você pode me segurar 3 meses ou me dar uma carência ou poder parcelar só para janeiro para eu não ficar com isso sufocado? Melhor estratégia é a negociação, porque não foi aprovado a lei que intervia nas relações privadas referente ao artigo que impedia o despejo. Tá? Isso foi vetado pelo nosso presidente. Então, pode haver o despejo de forma liminar, sim. Por isso que a melhor forma é conversar. E perder o imóvel é como a doutora Bruna falou no começo, né? Você não pode perder imóvel e alimentação. Exato. Você precisa disso para viver. Próxima pergunta. Tenho uma dívida de cartão de crédito há mais de 12 anos, mas só agora eles estão me cobrando. O que fazer? Gente, tem uma coisa que todo mundo fala, caduca em 5 anos. Não é assim. Tá? O que acontece? O banco ele tem até 5 anos para ingressar com uma ação de cobrança no judiciário. Ele pode não entrar com essa ação porque talvez não compense. O valor de manter um processo ativo é muito caro, tá? Mas a dívida continua. A dívida vai se manter por 10 anos, vai estar lá no seu Serasa. E aí o que vai acontecer? Por 20 anos e continua mais. Por quê? Porque você deve. Só que aí você tem um porém, você consegue negociar por um valor muito mais baixo. Mas muito mesmo, porque o prazo é muito grande. E aí tem uma coisa que assim que quase ninguém sabe, os bancos, eles simplesmente abatem do imposto de renda como perda, tá? Então, por isso que eles conseguem dar um desconto para vocês, porque eles também são beneficiados quando eles são lesados por não ter recebido. Então, é uma forma de você conseguir um belo desconto aí. E pode. E tenta negociar. Joga R$100, 200. Não precisa jogar muito, não. Pode jogar esse valor. Vocês conseguem. Que show, hein? Tivemos uma ótima aula e eu espero que você aproveite todas as dicas da doutora Bruna Kusomoto, que está lá no Instagram como Kusomoto Advogados, para sair aí desse vermelho, para respirar um pouco, para colocar a cabeça no lugar. Se você ainda tem muita coisa enrolada, faça como ela mesma orientou, planilha, escreve tudo, veja as suas prioridades, começa a se organizar, tá? E começa a ver onde está indo esse pequenininho, esse centavinho aí que você não vê e no final das contas pesa no final do mês. Se você quiser bater um papo, eu acho super importante, é no 11 2295 2993. E pode ligar, conversar, tirar a sua dúvida e vai ser muito bom. 11 2295 2993. Doutora Bruna, muito obrigada. Até a próxima. Foi uma alegria te receber, viu? Bem, obrigada. Obrigada. Show, né, gente? Ó, deu até um alívio. Eu espero que tenha dado muita coisa aí que a gente não sabia, que agora você já sabe, alguns recursos que você já tem, né? Algumas possibilidades de você fazer uma negociação diferenciada. Isso tudo ajuda bastante para viver assim com menos peso, com menos carga.